o que ele fez? Ele deu uma roupagem. Ele conseguiu, ao analisar a sociedade, fazer histórias curtas, econômicas, o que se falava, mas ao mesmo tempo sem deixar faltar nada. Tipo, ele fazia o formatinho do conto, e muitos contos, num período de 10 anos, ele fez 300 histórias. Nossa. Que a produção dele foi bem concentrada nesse período, assim. Mas é porque ele teve um preceptor muito importante, né? Que foi o Gustave de Flaubert. A gente vai falar disso na biografia. Com o nome Henri-René Albert Guy de Maupassant, nasceu num castelo na Normandia, na França, no dia 5 de agosto de 1850. Era filho de aristocratas falidos. Então os pais dele não estavam bem financeiramente, né? Mas tinham uma condição de vida. Eles se separaram depois, o Gustave de Maupassant e a Laure Poitevin, é o nome da mãe dele. E a mãe dele conhecia o Gustave Flaubert. Na verdade, em alguns locais eu achei que ele era primo por parte de mãe do Gustave Flaubert, desse escritor tão famoso e tão importante. E foi um preceptor para ele, sabe? Foi quem realmente pegou ele pela mão, indicou leituras, fez ele ser conhecido no meio dos outros escritores. Né, alguns atribuem, tipo, fazem meio que um triângulo assim na literatura francesa, onde encaixam o Émile Zola, o Gustave de Flaubert e, por último, o Guy de Maupassant. Só que o Flaubert era 30 anos mais velho que o Guy de Maupassant. Então, realmente, ele foi como se fosse uma figura de pai mesmo. Porque os pais dele se separaram cedo e ele, né, ficou assim... A mãe dele mandou ele estudar num colégio, num seminário, né? Num seminário, e ele detestou essa educação católica, se rebelou contra isso bastante. Tanto é que foi para uma vida de orgias, a gente vai chegar lá, calma. Né? Mas na infância ainda ele amava a vida ao ar livre, né? Então ele gostava muito, eles tiveram essa oportunidade, ele passou a infância ali na Normandia e quando ele tinha 20 anos ele foi para Paris, né? Então ele foi para a capital da França e na capital então ele começou a ser conhecido através dos seus contos. Um dos mais famosos, o primeiro assim que trouxe realmente essa fama avassaladora é Bola de Sebo. Que a Bola de Sebo se refere a uma mulher no conto, não é? Isso. Então, e também se refere... tem como cenário ali a guerra que estava acontecendo na época. E que ele, inclusive, foi, né, pra guerra e tal. Então, esse conto se refere a isso, né? Eu fiquei bem curioso pra ler, assim, que até pelo nome, né? Tá nessa mesma edição que a gente... É o primeiro conto, o Bola de Sebo, e o segundo é o Colar de Diamantes. Nesse livro que a gente tem ali. O Bola de Sebo, então, era uma prostituta, né? Era uma cortesã, digamos assim, pra gente falar mais bonito. E nesse cenário da guerra, esses soldados, né, todos são da Normandia, né, todos os franceses dessa região da Normandia, estão num local específico e, tipo, meio que uma zona, assim, de segurança da guerra. Sim, e tá essa prostituta junto, neutra, né? Isso. Né? Todos esses homens e essa prostituta, e todos se aproveitam dela, sabe? Ela é a heroína do conto. Isso que é interessante. A vida do Guy de Maupassant, a gente tá falando um maluco aqui, tá? Vamos chegar lá. Ele chegou lá, né? Na loucura. Ele chegou lá na loucura. Então ele começou a escrever, ficou muito rico, muito, muito famoso e teve uma vida efervescente com as mulheres. Aí o que aconteceu? DST. Sífilis. Exatamente. Então, bom, naquela época, né, também não era assim tão incomum, né? E a sífilis acabou levando ele foi declarado insano, né? Ali uns 3 anos antes da morte dele. Né? Então, ele foi internado no manicômio. Manicômio. Após 18 meses, assim, totalmente fora da casa, os amigos dele internaram ele num manicômio. E foi lá que ele morreu. Ele morreu de uma parada total, assim, tipo, ele tinha 43 anos. Ele começou a enlouquecer ali depois dos 40 e um irmão dele já tinha morrido louco. Nossa. Então é louco, né? E ele tem essa alcunha aí de fazer contos, como é que é? Realismo psicológico, né? Então, esse interesse dele acabou levando ele pra loucura também. Não, isso que é mais incrível. A gente vê isso no Lovecraft também, né? Que tinha esse interesse pela mente humana, por essa loucura,
né, nos textos do Lovecraft, e a gente viu que ele foi também enlouqueceu durante a vida também. Mas nesse ápice literário ali de fama e riqueza, ele chegou a comprar um iate, sabe? Onde ele passava, viajava com os iates. Até alguns contos dele na bibliografia. Deu um tilt na palavra aqui. Tipo, a vida e a bibliografia. Bibliografia. As publicações. Você falou biobibliografias. Inventou uma palavra. Ai. Então, coloca assim, tipo, o nome da história e na frente o lugar que ele tava, sabe? Ou seja, com o iate ele rodou bastante e escrevia muito, mas também era... Essa perversão, assim, fez parte da sua vida adulta, né? Eu não encontrei filhos ou esposas, enfim. Pra achar os pais, eu tive que fazer uma pesquisa extra ali. Tocou o terror. Tocou o terror e acabou morrendo louco muito cedo, né? Sim. Mas, enfim, ele fez muitas, muitas histórias e por isso ele é muito reconhecido, né? Então, vale a gente conhecer, né, o Guy de Maupassant, e saber que, como ele teve o Flaubert como alguém que encaminhou nesta jornada. Tá, então ele morreu com 43 anos, que foi o ano de... 1893, no final do século XIX. Então aí, esse foi Guy de Maupassant.